Gente, nessa aula, então, a gente vai ver um dos braços da conservação do momento linear, que é uma das aplicações do que a gente estudou, né? Que são as colisões. A gente já chegou a ver um spoiler de colisões lá nos exemplos resolvidos, mas vamos lá analisar quais são os tipos de colisões, como a gente analisa cada uma delas e como a gente estuda esse fenômeno. Então, vamos começar aqui com um exemplo simples. Imagina que você tem duas bolinhas, bolinha A e bolinha B. Cada uma delas tem a sua massa, então a bolinha A tem uma massa MA, a bolinha B tem uma massa MB, que podem ou não ser iguais, tá bom? Mas aqui, no começo de tudo, a bolinha A está se movendo para a direita com uma velocidade VA e a bolinha B está se movendo para a esquerda com uma velocidade VB. Então aqui um caso particular, tá bom? Que uma bolinha está indo para a direita e a outra está indo para a esquerda. Mas o que a gente quer analisar aqui, gente, o que a gente quer perceber é que em algum momento essas duas bolinhas vão se encontrar, né? Se as duas estão andando em uma linha reta aqui, com uma andando para a direita e a outra para a esquerda, em algum momento elas vão se colidir. Realmente, gente, ó, antes da colisão elas estão com esse movimento aqui, mas em algum momento elas vão se encontrar, elas vão se chocar ali. E nesse momento, talvez você não perceba isso no seu dia a dia, é algo muito difícil de a gente ver a olho nu, mas no momento que dois corpos se colidem, ocorre uma deformação ali, como se uma bolinha estivesse amassando a outra, porque quando eles se colidem, a bolinha A está exercendo uma força sobre a bolinha B, né? E pela lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, a bolinha B vai exercer a mesma força sobre a bolinha A, só que com sentido contrário. E essa força faz justamente as bolinhas terem essa deformação aqui. Então aqui, ó, é durante a colisão. Só que a colisão acontece em um intervalo, assim, muito curto de tempo, né? É coisa rápida ali das bolinhas se colidirem e depois da colisão elas decidem o que elas vão fazer da vida delas, né? Se vai se mover para a direita, se vai se mover para a esquerda. Então pode ser, por exemplo, que depois dessa colisão a bolinha A vai se mover para a esquerda com uma velocidade VA2, que já não é a mesma velocidade inicial e que agora ela está se movendo para a esquerda. E a bolinha B vai se mover para a direita com velocidade VB2. Isso pode acontecer dependendo das massas das bolinhas e das velocidades iniciais que elas tinham ali. Então aqui, ó, vou colocar depois da colisão. Ou então pode ser que depois da colisão as duas bolinhas vão se mover para a direita, cada uma com sua velocidade, uma separada da outra. Ou então as duas poderiam se mover para a esquerda também, poderia acontecer. Um último caso, que é um caso particular que a gente vai estudar bastante também, é o caso de as duas bolinhas se grudarem depois dessa colisão. Então, elas formarem um único corpo aqui, como se fosse uma única bolinha, e começarem a se mover juntas com uma velocidade ali, que é a velocidade desse novo corpo que elas formaram. Então, elas poderiam aqui se mover para a direita ou para a esquerda, né? Mas pode acontecer esse caso também. Então, gente, cada um desses casos que a gente estudou, que a gente viu aqui pelas imagens, são casos que podem acontecer depois de uma colisão. E aí, dependendo do que está acontecendo depois da colisão, a gente pode classificar a colisão dos corpos em três tipos. Uma colisão perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou inelástica. Então, vamos entender aqui cada uma delas. Em uma colisão perfeitamente elástica, é aquela colisão assim, gente, mais bonitinha, mais perfeitinha possível, porque nessa colisão a energia cinética é conservada e o momento linear também é conservado. Então, falando aqui do sistema bolinhas, nesse sistema, considerando que não atuam forças externas ou que elas sejam desprezíveis, nesse sistema o momento linear é conservado, né? Independentemente do que acontecer aqui, o momento linear se conserva. Mas a energia cinética nem sempre é conservada, porque nesse momento aqui da colisão, ó, que ocorre essa deformação, quando ocorre essa deformação, tudo bem, a gente está armazenando a energia cinética inicial em energia potencial elástica. A gente está armazenando energia aqui com essa deformação, né? Mas em alguns tipos de colisões, a gente, além de ter esse armazenamento aqui de energia, a gente também vai perder um pouco de energia. Às vezes em forma de calor, em forma de som, que também é um tipo de energia, a gente vai ter uma perda da energia cinética ali. Nem toda a energia vai ser armazenada. Mas não é o caso da colisão elástica. Na colisão elástica, a gente tinha uma energia cinética inicial aqui, né? Vou chamar de KI aqui.
Essa energia cinética durante a colisão foi totalmente conservada aqui em energia potencial elástica e após a colisão, toda a energia cinética volta a ser a mesma que ela era antes. Então, a energia cinética se conserva no caso de uma colisão elástica. E por que se conserva? Porque ela é totalmente conservada ali no formato de energia potencial durante a colisão, para depois voltar a ser exatamente a mesma que era antes. Então, nesse caso aqui, você não tem perda de energia pelo calor ali dissipado na colisão, não tem perda de energia por som, não tem nenhum tipo de perda de energia, então toda a energia cinética ali do seu sistema vai ser conservada. E aí, o momento linear também é totalmente conservado, mas isso vai valer para qualquer colisão, por isso que a gente já tinha visto um spoiler disso lá em conservação do momento linear. Aí a gente também pode ter a colisão parcialmente elástica. O que vai ser a colisão parcialmente elástica? Nesse tipo de colisão, a energia cinética não vai ser totalmente conservada. Tanto é que a energia cinética inicial é maior do que a energia cinética final, ou seja, você teve uma perda de energia ali durante a colisão. É como se as bolinhas tivessem se colidido aqui, ó. Caso antes da colisão você tinha uma determinada energia cinética, aí durante a colisão você armazenou um pouco ali, só que você também perdeu um pouco. Então, no final da colisão, você tem uma energia cinética que é menor do que a energia cinética inicial do seu sistema. Mas, de qualquer forma, na colisão parcialmente elástica, cada bolinha vai seguir ali o seu rumo, cada uma com sua velocidade, e elas vão sair separadamente. E o momento linear, mais uma vez, é conservado. Já na colisão inelástica, a energia cinética inicial vai ser bem maior do que a energia cinética final. Mas uma outra forma de a gente visualizar esse tipo de colisão é que as duas bolinhas, os dois corpos, vão sair grudados depois da colisão. Então, é esse último exemplo aqui que a gente viu, né? Depois da colisão, as bolinhas saíram juntas, como um único corpo. E é isso que classifica a colisão inelástica. Então, sempre que você tem uma colisão entre dois corpos, que depois da colisão eles saem juntos, saem com a mesma velocidade ali, grudadinhos, pode ter certeza que é uma colisão inelástica. Então, na colisão inelástica, a energia cinética também não é conservada, a energia cinética inicial é maior do que a final, mas o momento linear é conservado. Então, basicamente, gente, o que caracteriza uma colisão elástica, que é aquela colisão perfeita, bonitinha, é que tanto a energia cinética quanto o momento linear são conservados. Na parcialmente elástica, a energia cinética não é conservada, mas cada corpo sai separadamente depois da colisão. Eles não vão se juntar em um único corpo. Já na colisão inelástica, a energia cinética também não é conservada e os dois corpos vão sair grudados depois da colisão, para qualquer um dos lados, para qualquer direção ali. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ele fala que dois patinadores colidem e seguram um ao outro. Então, ó, eles ficam segurando, depois da colisão, sobre o gelo sem atrito. Um deles, de 70 kg de massa, está se movendo para a direita a 4 metros por segundo, enquanto o outro, de massa 65 kg, está se movendo para a esquerda a 2,5 metros por segundo. Quais são o módulo, a direção e o sentido da velocidade desses patinadores após a colisão? Então, vamos lá, gente. A gente tem aqui dois patinadores patinando aqui no gelo, né? Sendo que um deles, o de 70 kg de massa, ó, então vou colocar que esse aqui é o de 70 kg, tá se movendo para a direita a 4 metros por segundo. Então, nessa direção aqui. O outro tem 65 quilos e ele tá se movendo para a esquerda, então para cá, a 2,5 metros por segundo. Então, isso aqui antes da colisão, né? Só que em determinado momento, os patinadores vão colidir ali. Um vai esbarrar no outro ali, vai ter esse acidente ali de patinação, né? Só que quando eles colidem, ó, que vou colocar durante a colisão, né? Só que quando eles colidem, gente, eles vão andar juntos, eles vão grudar, ó, eles colidem e seguram um ao outro. Então, depois da colisão, eles vão sair patinando, segurando um no outro, ó. Então, eles vão estar segurando aqui. Aí a gente quer saber qual é a velocidade deles após a colisão, depois que eles se colidem. Então, será que é para a direita? Será que é para a esquerda? E quanto será que vale essa velocidade?
Então, eu vou começar adotando aqui que eles vão andar para a direita depois da colisão, tá bom? Então, se der o sinal trocado, quer dizer que eu errei aqui. Como a gente está falando de um sistema onde atuam apenas forças internas do sistema patinadores, então a única força que atua aqui é a força que um patinador está fazendo sobre o outro, então a gente pode falar que o momento linear é conservado. A gente tem uma colisão inelástica, né? E nessa colisão o momento linear se conserva. Então a gente pode falar que o momento linear desse sistema antes da colisão, então P0, é igual ao momento linear desse sistema depois da colisão. Então, vamos lá. Qual é o momento linear desse sistema antes da colisão? Bom, a gente tem duas partículas ali no sistema, né? Que são os dois patinadores aqui. Então, o momento linear do primeiro patinador é 70 vezes 4 metros por segundo. Vou considerar que para a direita é positivo, tá bom? E o momento linear do segundo patinador é 65 vezes 2,5 metros por segundo para a esquerda, então vezes menos 2,5. E isso tem que ser igual ao momento final. Qual é o momento final? No momento final, as duas partículas se unem em uma só, porque um patinador gruda no outro, né? Então, a gente vai ter só um corpo fazendo parte do sistema e a massa desse corpo é a massa do primeiro patinador mais a massa do segundo patinador. E isso multiplica a velocidade final deles, que é quem a gente quer descobrir. Como a gente começou adotando a velocidade final para a direita, eu vou deixar ela positiva aqui mesmo, tá bom? Então, gente, repara uma coisa que já muda quando a gente sabe que a colisão é inelástica. Depois da colisão, no momento final ali, as massas dos corpos se unem em uma massa só. A gente forma um único corpo depois da colisão. Antes da colisão era um patinador e o outro patinador. Depois da colisão é como se fosse um único patinador com a mesma velocidade, tudo bem? Então aqui a gente vai ter 70 vezes 4, que é 280, mais 65 vezes menos 2,5, vai dar menos 162,5. E 70 mais 65 vai dar 135 vezes a velocidade final que a gente quer descobrir. Então, 135 vezes a velocidade final é igual a 280 menos 162,5, que dá 117,5. Passando o 135 dividindo, a gente encontra que a velocidade final é de 0,87 metros por segundo. E aqui, como a gente adotou para a direita e deu positivo, então realmente é para a direita essa velocidade. Ou seja, o módulo da velocidade é 0,87 metros por segundo e vai ser na direção horizontal, para a direita. Então, os dois patinadores tinham essa configuração aqui antes da colisão. E aí eles se colidiram e ficaram grudados depois da colisão. Eles abraçaram ali um outro e continuaram deslizando ali. Dessa forma, a velocidade final ali deles, depois da colisão, é de 0,87 metros por segundo. E a gente encontrou isso fazendo a conservação do momento linear e sabendo que depois da colisão, os dois patinadores formam um único corpo. Agora vamos ver esse exemplo aqui, gente. Ele fala que a bolinha de massa M1 igual a 1 kg tem velocidade V1 igual a 4 metros por segundo. E a bolinha de massa M2 igual a 2 kg tem velocidade V2 igual a 2 metros por segundo, de acordo com essa figura aqui. Então, as duas bolinhas estão se movendo para a direita, né, gente? E aí, supondo que haja uma colisão entre as duas bolinhas e que essa colisão seja elástica, calcule as velocidades das duas bolinhas após o choque. Então, gente, a bolinha M1 tá aqui a 4 metros por segundo, né? E a bolinha M2 tá só 2 metros por segundo. Então, em algum momento, a bolinha M1 vai encontrar aqui a bolinha M2, elas vão se colidir. Só que o enunciado tá falando pra gente que essa colisão é elástica, ou seja, cada bolinha depois da colisão vai seguir o seu rumo, separadamente uma da outra, né? Só que nessa colisão, tanto o momento linear quanto a energia cinética vão ser conservados. Então, a gente já tem duas informações aqui sobre esse tipo de colisão. E aí, o que a gente quer é encontrar a velocidade de cada bolinha depois da colisão, depois que elas se colidem ali.
Então vamos lá, gente. Aqui no nosso sistema bolinhas, ele não fala nada de atrito, nada de nenhuma força externa, né? Então a gente pode falar que a gente só tem forças internas atuando no nosso sistema. Então, o momento linear antes da colisão tem que ser o mesmo momento linear de depois da colisão. Então, o momento linear no nosso sistema é conservado, né? Então, vamos lá. O momento linear antes da colisão vai ser a massa da primeira bolinha vezes a velocidade dela, que é 4 metros por segundo. Tô considerando para a direita como positivo, tá bom? Mais a massa da segunda bolinha, que é 2 quilos, vezes a velocidade dela, que é 2 metros por segundo. E isso tem que ser igual ao momento final, o momento depois da colisão. Então, depois da colisão, ó, vou até fazer um desenho aqui. Depois que as bolinhas se colidem, vamos considerar que as duas vão continuar se movendo para a direita, tá bom? E aí a bolinha 1 tem uma velocidade VF1 e a bolinha 2 tem velocidade VF2. Ah, eu posso considerar que tá para a esquerda? Pode também. O que vai falar pra gente o sentido correto é o sinal no final das contas, tá bom? Então, o momento final vai ser a massa da primeira bolinha vezes a velocidade final dela, mais a massa da segunda bolinha vezes a velocidade final dela, que é VF2. Então, gente, como nesse caso a colisão é elástica, os corpos, que no caso são as bolinhas, não vão grudar depois da colisão, tá bom? Cada um vai seguir sua vida separadamente. Então, a gente considera como 2 corpos, cada um com uma velocidade. Então, a gente tem 1 vezes 4 é 4, 4 mais 4 dá 8, e, portanto, VF1 mais 2 vezes VF2 tem que dar 8. Ah, mas a gente caiu em uma única equação com 2 incógnitas. Como a gente faz para descobrir VF1 e VF2? Usando a informação extra que o enunciado deu pra gente, que a colisão é elástica. Se a colisão é elástica, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final, certo, gente? Então, a energia cinética total do nosso sistema antes da colisão tem que ser exatamente a mesma energia cinética do sistema depois da colisão. A gente não teve nenhuma perda de energia cinética. Então, vamos usar essa equação aqui também. A energia cinética do sistema antes da colisão, a gente soma a energia cinética de todos os corpos que a gente tem ali. Então, vai ser a energia cinética da bolinha 1 mais a energia cinética da bolinha 2. Então, a energia cinética da bolinha 1 antes da colisão é 1 vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Lembrando que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, né? E como é uma grandeza escalar, tanto faz o sentido do vetor velocidade. E aí, a gente soma a energia cinética da bolinha 2. Vai ser a massa dela vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E isso é igual à energia cinética final do nosso sistema, que é a massa da primeira bolinha vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, mais a massa da segunda bolinha vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, aqui a gente pode cortar 2 com 2, corta 2 com 2, e aí a gente tem 4 ao quadrado sobre 2, vai dar 16 sobre 2, que é 8. E aqui, 2 ao quadrado é 4. E isso é igual VF1 ao quadrado mais, dividido por 2, né? Mais VF2 ao quadrado. Ó, aqui é a mesma coisa que 2 vezes VF2 ao quadrado sobre 2, né? A mesma coisa do que só VF2 ao quadrado. Então, a gente tem 8 mais 4 é 12, e passando esse 2 multiplicando para o outro lado, 2 vezes 12 dá 24. Então, VF1 ao quadrado mais 2 vezes VF2 ao quadrado é igual a 24. Mas, ó, aqui da equação do momento linear, a gente sabe que VF1 é a mesma coisa que 8 menos 2 vezes VF2, concorda? Então, 24 é igual
8 menos 2 vezes VF2 ao quadrado, mais 2 vezes VF2 ao quadrado. Então, desenvolvendo esse produto notável aqui, a gente tem o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 8 é 32, então 32 vezes VF2, mais o quadrado do segundo, que vai ficar 4VF2 ao quadrado. Tudo isso mais o 2 vezes VF2 ao quadrado, que já estava aqui do lado de fora. Então, 4 mais 2 fica 6VF2 ao quadrado. Aí aqui tem o menos 32 vezes VF2. E passando esse 24 para esse lado, 64 menos 24 vai dar 40. Então, mais 40 igual a 0. Dividindo todo mundo por 2, fica 3 aqui, 32 por 2 dá 16 e 40 por 2 dá 20. Resolvendo essa equação aqui do segundo grau, gente, a gente encontra que VF2 pode ser 2 metros por segundo ou então 10 terços metros por segundo. Só que 2 metros por segundo já era a velocidade da bolinha 2 antes da colisão. E não tem como ela ter tido uma colisão e manter exatamente ali a mesma velocidade, na mesma direção, porque quando ocorre a colisão, como a gente estudou lá na parte de conservação do momento linear, elas estão trocando forças, né? Uma bolinha está fazendo uma força sobre a outra, e isso está gerando o impulso. Se tem impulso, tem variação da quantidade de movimento. Então, tem variação ali da velocidade, né? Portanto, não pode ser 2 metros por segundo. Então, a velocidade final da bolinha 2 é 10 terços metros por segundo. E da bolinha 1? A velocidade final da bolinha 1 é 8 menos 2 vezes a velocidade final da bolinha 2. Então, fica 8 menos 2 vezes 10 terços, que vai dar 4 terços metros por segundo. Ou seja, depois da colisão, a bolinha 1 se move com velocidade de 4 terços metros por segundo para a direita e a bolinha 2 se move com velocidade de 10 sobre 3 metros por segundo, também para a direita. Por que também para a direita? Porque a gente começou adotando para a direita e o resultado deu positivo. Então, esse é o sentido correto mesmo. E por fim, vamos ver esse caso aqui, gente. Ele fala que a bolinha de massa M1 igual 4 kg tem velocidade de 2 metros por segundo. Aqui tá falando que é para a direita, né, na figura. E a bolinha de massa 4 kg tem velocidade nula. Então, ela estava parada aqui a princípio. E aí, supondo que haja uma colisão entre as duas bolinhas e que após a colisão, a bolinha M1 se move com velocidade de 0,5 metros por segundo para a direita, encontre a velocidade da bolinha M2 e classifique qual foi o tipo de colisão. Então, ó, gente, as bolinhas estavam nessa configuração aqui a princípio, né? A bolinha M1 estava indo ao encontro da bolinha M2, enquanto a bolinha M2 estava parada aqui. Aí elas vão se colidir em algum momento e depois da colisão, a bolinha M1 continua se movendo para a direita, só que agora com velocidade de 0,5 metros por segundo. E aí a gente quer saber qual é a velocidade da bolinha M2 depois dessa colisão. Então, será que ela vai para a direita? Será que ela vai para a esquerda? Com qual velocidade, né? Então, eu vou colocar aqui uma velocidade V2 para a direita, vou supor que ela vai para a direita também, e aí se der o sinal negativo, quer dizer que na verdade era para a esquerda, tá bom? Então, vamos lá, gente. Aqui ele não falou nada sobre forças externas, né? Então, a gente pode concluir que só tem forças internas ali atuando, a gente pode desprezar qualquer força externa, e, portanto, o momento linear antes da colisão é igual ao momento linear depois da colisão. Então, o momento linear do sistema bolinhas é conservado. Então, nesse sistema, a gente tem dois corpos, a bolinha M1 e a bolinha M2. Então, o momento linear antes da colisão vai ser a massa da bolinha M1 vezes a velocidade dela, mais a massa da bolinha M2 vezes a velocidade dela. Então, aqui já vai zerar o momento da bolinha M2, né? Porque ela começa parada. Agora, depois da colisão, a gente vai ter a massa da bolinha M1 vezes a velocidade dela, que é 0,5 agora, né?
mais a massa da bolinha m2, que é 4 também, vezes a velocidade dela, que é quem a gente quer descobrir, a velocidade dela depois da colisão. Então, vamos resolver essa continha aqui. A gente tem 8 igual 4 vezes meio, que dá 2, mais 4 vezes V2. Então, 4 vezes V2 é 8 menos 2, que dá 6, e, portanto, V2 é 6 sobre 4, que é 1,5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade da bolinha M2 depois da colisão. Então, gente, antes da colisão, uma bolinha estava parada e a outra estava vindo a 2 metros por segundo para a direita, e depois da colisão, as duas vão para a direita, cada uma com uma nova velocidade. E aí ele pede para a gente classificar qual foi o tipo de colisão aqui. Bom, a gente já sabe que com certeza não foi uma colisão inelástica, porque na colisão inelástica as duas bolinhas teriam que sair juntas depois da colisão, né? Teriam que sair com a mesma velocidade. Então só pode ser ou uma colisão parcialmente elástica ou uma colisão perfeitamente elástica. E como a gente vai saber qual das duas é? Vendo se a energia cinética foi conservada, gente. Então, vamos calcular a energia cinética desse sistema antes da colisão e depois da colisão. Antes da colisão, a energia cinética era a massa da primeira bolinha vezes a velocidade dela ao quadrado sobre 2. E como a segunda bolinha não tinha energia cinética, ela estava parada, a velocidade dela era 0, né? Nem precisa a gente colocar. Então, aqui fica 4 vezes 2 ao quadrado, é 4 vezes 4, dá 16, e 16 dividido por 2 vai dar 8 joules. Legal, então essa era a energia cinética inicial do nosso sistema. Agora, qual é a energia cinética final, depois da colisão? Depois da colisão, a gente tem a massa da primeira bolinha, vezes a velocidade dela ao quadrado, dividido por 2, mais a massa da segunda bolinha, vezes a velocidade dela ao quadrado, dividido por 2. Fazendo essa continha aqui, gente, a gente vai encontrar que a energia cinética final é de 5 joules, ou seja, nessa colisão, a gente teve uma perda de energia cinética, a gente foi de 8 joules para 5 joules. Como a nossa energia cinética não foi totalmente conservada, embora as bolinhas tenham saído separadamente depois da colisão, a gente teve uma colisão parcialmente elástica. É uma colisão onde cada bolinha seguiu sua vida depois da colisão, mas a energia cinética não foi conservada, então não foi perfeitamente elástica. Então, aqui a gente viu um exemplo de uma colisão inelástica, quando os patinadores saíram grudados, uma colisão elástica, quando a energia cinética foi conservada e o momento linear também, e uma colisão parcialmente elástica. O momento linear foi conservado, mas a energia cinética não foi. Porém, cada bolinha seguiu seu rumo depois da colisão, elas não saíram grudadas.